nascimento de Jesus é celebrado a partir do século IV, do Papa Júlio I, mais ou menos, de Júlio I, por causa do Deus Sol, do Deus Mitra, e por causa das Saturnais portanto, do Império Romano. Portanto, havia o grande Deus Sol, com as Saturnais, era o Deus do Império Romano, defensor do Império Romano, o Sol, que depois nos traz a vida. E então começou-se a dizer que realmente não, o verdadeiro Sol realmente é Jesus Cristo, porque os cristãos, a certa altura, com a liberdade, quando tiveram a sua liberdade, depois do Constantino, começaram a cristianizar tudo aquilo que era pagão. As festas pagãs, nós somos fruto de imensas festas pagãs. Portanto, cristianizamos as festas pagãs, o que é absolutamente normal, e portanto, é uma questão cultural, nada mais. Portanto, nós vamos às nossas festas católicas, mormente católicas, porque os protestantes, nossos irmãos protestantes, não têm isso, mas nós católicos temos estas festas, com todo o seu folclore, as suas coisas, para bem, para mal, mas tudo isto vem do paganismo. Cristianizamos realmente as festas pagãs e temos as nossas festas pagãs. Nós, esta festa, que é lindíssima, que é o Natal, ele nasceu. Quando é que nasceu? Não me interessa absolutamente nada. O que interessa foi um homem revolucionário. Ele foi um homem revolucionário. Agora vamos lá ver o que é revolução, Manel. O que é revolução? Foi um homem revolucionário à maneira do Che Guevara, não foi. À maneira de não sei o que, não foi. Ele foi realmente... assumiu na altura, ou terá assumido na altura, atitudes implacáveis. Ele fez atos autenticamente revolucionários. O primeiro grande ato revolucionário dele foi com a família dele. Deixou a família para trás, digamos o que dissermos lá dos irmãos, do pai, da mãe, agora dissemos isso, podemos estar aqui Mas revolucionário implacável. Agora, deixou. Pronto. E quando a mãe vem ter com ele a Cafarnaum, mais os chamados irmãos de Jesus, os parentes, vem porque ele era doido. Lá em Nazaré diziam que ele era doido, e ele era doido. Para o tempo de então ele era doido. Andava para ali a pregar o reino de Deus com homens, só com homens, o reino de Deus, a comer com os desgraçados, com os pobres, a não sei o quê, a curar aquela gente, a dar-se com toda a gente, a comer com toda a gente, portanto a fugir a tudo aquilo que era, diríamos, lei identitária dos judeus. Não se podia comer nem com este nem com aquele, não se podia sentar à mesa com o não-judeu. Ele sentava-se à mesa com não-judeus, ele andava com as mulheres, não distinguia homem e mulher. Portanto, isso é uma revolução completa. Esta foi a primeira grande revolução dele, foi deixar a própria família. Fez uma grande revolução, toda a gente sabe, aquela revolução que ele fez lá no templo, exatamente, e aqui não foi a brincar. Quer dizer, aquilo é um ato profético. Nós dizemos lá, em teologia, é um ato profético, mas de vez em quando roubamos a materialidade ao ato profético. Enfim, foi um sermão que ele pregou, mexeu mais neste, mais naquele. Não, ele bateu mesmo. Agora, não há dúvida nenhuma que aqui não foi uma pequena revolução à maneira dos zelotas, porque os zelotas batiam nos inimigos que eram os romanos, e os zelotas eram presos e iam de facto para a crucifixão. Quais são os grandes ensinamentos da vida de Jesus Cristo que deviam manter-se hoje em dia? Os grandes ensinamentos que se mantiveram, que se mantêm, que foram estragados, que não sei o que, etc. Foram estragados pelos homens, pelas religiões. Pelos homens, por todos nós, estragados, olha, por mim, sei lá bem, só Deus é que me julga. Os grandes ensinamentos é o amor, é a caridade, é o universalismo, é a unidade de todos nós, mas claro, para ele, diante da mensagem dele, ele pregou aquilo que ele chamou o reino de Deus, mas ele nunca definiu o que é reino de Deus, nunca disse o que era reino de Deus, nunca escreveu uma palavra. A culpa é dele. Eu com ele vou ter muitas questões com ele lá no céu. Surgiu outra poderosa religião, a do Deus dos soldados, um salvador chamado Mitra. A lenda de Mitra apresenta notáveis semelhanças com a história de Jesus. Ele nasceu de uma virgem no dia 25 de dezembro. Dividiu uma última refeição antes de ser chamado ao paraíso. Depois ressuscitou e voltou à terra como filho de Deus. Por volta de 200 depois de Cristo, seguidores de Mitra superaram em número os de Jesus de Nazaré. Se eu gostasse de apostas, provavelmente apostaria que o mitraísmo e não o cristianismo se tornaria a religião oficial do Império Romano. Essa religião era muito popular entre o exército romano, entre as legiões, e era muito popular entre os oficiais do Império Romano.
Foram descobertos templos em honra a Mitra por todo o Império Romano, do centro de Londres até as montanhas da Romênia. Eles eram construídos no subsolo e seus tetos muitas vezes eram decorados para simbolizar o cosmos. Um afresco do deus dominava cada templo. Ele sempre era imaginado montando um touro, tipo um rodeio. Ele puxa o pescoço do touro para trás e depois corta a garganta dele, e esse se torna o maior ato litúrgico do culto a Mitra. A iniciação de um novo membro no mitraísmo é feita através de um ritual secreto. O iniciado é vendado e suas mãos atadas. Seus laços com o mundo são simbolicamente cortados e seus olhos simbolicamente abertos. E quando o sacerdote de Mitra oferece a ele o reino do mundo, o iniciado precisa recusar dizendo: Mitra é minha única coroa. O novo seguidor somente poderá tomar parte na refeição sacramental depois de sua iniciação. O objetivo do ritual da refeição do culto mitraico, pão e vinho, é invocar o sangue e o corpo sacrificial de Mitra e do touro sagrado que ele matou. Não fica claro o que vem primeiro: a refeição de pão e vinho de Mitra ou o ritual de pão e vinho celebrado pelos cristãos durante a missa. No ano 200 d.C., depois da difusão do mitraísmo pelo Império Romano, ambas as religiões já estavam estabelecidas há muito tempo. Pode ser que as pessoas hoje fiquem chateadas com esse tipo de comparação entre a Eucaristia Sagrada dentro do cristianismo e a refeição mitraica. Certamente, nos primeiros séculos, os cristãos devem ter ficado com raiva disso, e a única coisa que eles podiam pensar diante disso era que o demônio fez os adeptos do mitraísmo imitarem a verdade da Eucaristia, que o demônio os fez fazer isso. As religiões misteriosas são clubes exclusivos. O mitraísmo é uma seita apenas de homens e talvez isso tenha levado ao enfraquecimento da religião. Esta pode ser a razão pela qual o cristianismo venceu. Ela oferece a poderosa proteção da Santa Mãe de Deus, uma mulher frequentemente retratada com um bebê no colo. Ela é chamada de a Rainha do Céu. É Ísis. Equinócio da primavera. Ano 200 d.C., adoradores romanos marcham em honra da Santa Mãe de Deus. Ela é uma figura religiosa popular do Império Romano. Uma deusa sagrada conhecida como a Rainha do Céu e a Estrela do Mar. Seu nome não é Maria. É Ísis. E esse culto é um significativo rival à religião de Jesus. Uma antiga deusa egípcia. Ísis era a esposa de Osíris, rei dos deuses. Ela é retratada em entalhes, em tumbas e em pergaminhos de papiro que datam do ano 2000 a.C. Quando o Egito se tornou parte do Império Romano no ano 30 a.C., a religião de Ísis começou a se espalhar. Por volta do ano 40 d.C., o imperador romano Calígula constrói um templo para Ísis em Roma. Entretanto, Ísis é venerada por seus seguidores como a Mãe Virgem. As similaridades entre Ísis no ano 200 d.C. e a Virgem Maria da Igreja Católica são incríveis. Ambas são chamadas de Rainha do Céu e de Santa Mãe de Deus. Pode ser que não gostemos de admitir, mas a iconografia mostrando Maria com Jesus no colo foi tirada diretamente do culto a Ísis no Antigo Egito, onde ela é a adorável mãe do deus Horus. No ano 312 d.C., o imperador romano Constantino lidera um exército contra um rival pelo trono. O que estava em risco? O futuro do Império Romano. Pouco antes da batalha, Constantino tem uma visão da cruz na qual uma voz lhe diz: sob esse sinal, conquiste. Constantino adota o cristianismo e derrota o inimigo. Ele começa a conquistar todas as religiões opostas e cultos rivais que ameaçam o cristianismo e o império. Todas as religiões foram reunidas em uma, porque ter uma igreja e uma só teologia significava manter o império unificado em uma época em que o império estava desmoronando. No concílio de Niceia, em 325 d.C., Constantino solidifica a igreja cristã e faz dela uma única hierarquia.
com ele mesmo como líder. Constantino e seus bispos escolhidos a dedo irão determinar quais evangelhos são considerados sagrados e quais deverão ser proibidos. Constantino legaliza o cristianismo. O império que executou Jesus agora leva sua religião à mais extrema posição. O herdeiro de Constantino, o imperador Teodósio, torna o cristianismo mandatório. Ano 391 d.C. Teodósio proíbe todas as religiões não cristãs. Altares de Mitra, Ísis. Mas muitas das ideias e tradições dessas outras religiões foram moldadas no cristianismo. Sem dúvida, uma das razões para o sucesso do cristianismo é que essa religião foi capaz de trazer ideias de outras religiões, principalmente das religiões misteriosas dentro do cristianismo. Mais tarde, a procissão da Santa Mãe, a refeição sacrificial do pão e vinho, e até o aniversário de Mitra, no dia 25 de dezembro, foram absorvidos pela tradição cristã. Só há espaço para um dos ramos do cristianismo, uma interpretação de Jesus no mundo romano. A religião outrora proibida no Império torna-se a religião abraçada pelo imperador. Os rivais de Jesus outrora tão poderosos, agora estão perdidos ou esquecidos. E contra todas as expectativas, a religião do humilde carpinteiro de Jerusalém acabou crescendo e se tornando a maior religião que o mundo já conheceu. Havia Pan, parte humano, parte bode. Era reconhecido como o Deus dos pastores. Na versão de Homero da criação dos humanos, o Deus Prometeu forma o primeiro homem do barro e assopra a vida nele. Em Hesíodo, Zeus criou progressivas raças de homens: ouro, prata, bronze e ferro. Parece que cada raça simboliza diferentes aspectos da condição humana. A primeira raça de homens era feita de ouro, suas vidas eram tranquilas, suas colheitas abundantes. Eles literalmente festejavam com os deuses.
Porém, uma nova subcultura se enraizava na península, hoje chamada de Itália. Desses povos, o mais bem-sucedido foi o romano, que compartilhou muito de sua cultura com seus primos indo-europeus. Eles adoravam um poderoso deus da tempestade. Na língua indo-europeia original, o nome do deus da tempestade era Diaos. Em grego, pronunciava-se Zeus. E em latim, Io. Ao nome Io, os romanos adicionaram sua palavra para pai, Pater, chegando assim ao nome do seu deus da tempestade, Júpiter, ou como o chamamos hoje, Júpiter. Nos primeiros anos, um período que durou de 500 a 50 a.C., a República Romana defendeu e expandiu seus territórios. As semelhanças culturais entre os gregos e os romanos aumentaram quando os romanos conquistaram a Grécia em 146 a.C. Eles drenaram a Grécia de toda a sua arte, poesia e pensadores, adaptando-os o máximo possível à língua latina e a seu estilo itálico. Muitas vezes, eles tomaram emprestados deuses e deusas até na aparência. No caso de Apolo, por exemplo, pegaram o nome também. Em outros casos, eles misturaram esses deuses e deusas com divindades itálicas locais. Os romanos acharam equivalentes locais para os 12 deuses gregos olímpicos. Por exemplo, o deus romano Netuno era equivalente a Poseidon, deus do mar. Mercúrio era associado a Hermes, o deus grego que levava almas mortas para Hades. Vênus era equivalente à grega Afrodite, deusa do amor. O Império Romano era uma mistura de religiões. Seu imenso tamanho explicava a variedade de influências. Muitos cultos e religiões foram assimilados nesta colcha de retalhos. Os egípcios ainda se pareciam muito com seus ancestrais, que durante milênios adoraram seus faraós como deuses. O culto em Roma agora se voltaria ao pai de Augusto, Júlio César. O culto ao imperador difundiu-se pelo Império Romano em poucas décadas. Mas um grupo de adoradores se destacou quando se recusou a seguir essa prática. Era um grupo de judeus palestinos que acreditava num Salvador a quem chamavam Cristo. Agora todos já ouvimos falar sobre o fim do mundo. Vamos dizer que aproximadamente 100 milhões de brasileiros acreditam que o fim do mundo está próximo. Além disso, o personagem de Jesus, literalmente e astrologicamente um híbrido, só demonstra o quão plágio do deus Sol Horus do Egito, Jesus é. Por exemplo, inscrito há 3.500 anos atrás, nas paredes do templo de Luxor, no Egito, estão imagens da Enunciação, da Imaculada Concepção, do nascimento e da adoração a Horus. As imagens começam com o anúncio à Virgem Ísis de que ela irá gerar Horus, que Nefe, o Espírito Santo, irá engravidar a Virgem, e depois o parto e a adoração. E que é não mais do que o milagre da concepção de Jesus. Na verdade, as semelhanças entre Horus e Jesus são flagrantes. Vídeo sobre o juízo final. Quem é o falso profeta? O anti-messias. Existem muitos vídeos no YouTube que mostram o apocalipse. Mas de onde vem essa lenda, que assombra os evangélicos? A lenda do juízo final tem na religião o zoroastrismo. Mas também aconteceu com o deus Ra do Egito. A batalha de Horus contra seu irmão Sete. Horus era filho de Osíris do Egito. Sua mãe era a deusa Ísis. Ela oferece a poderosa proteção da Santa Mãe de Deus, uma mulher frequentemente retratada com um bebê no colo. Ela é chamada de a Rainha do Céu. É Ísis. Equinócio da primavera.
Ano 200 depois de Cristo, adoradores romanos marcham em honra da Santa Mãe de Deus. Ela é uma figura religiosa popular do Império Romano. Uma deusa sagrada conhecida como a Rainha do Céu e a Estrela do Mar. Seu nome não é Maria. É Ísis. E esse culto é um significativo rival à religião de Jesus. Uma antiga deusa egípcia. Ísis era a esposa de Osíris, rei dos deuses. Ela é retratada em entalhes, em tumbas e em pergaminhos de papiro que datam do ano 2000 a.C. Quando o Egito se tornou parte do Império Romano no ano 30 a.C., a religião de Ísis começou a se espalhar. Por volta do ano 40 depois de Cristo, o imperador romano Calígula constrói um templo para Ísis em Roma. Entretanto, Ísis é venerada por seus seguidores como a Mãe Virgem. As similaridades entre Ísis no ano 200 depois de Cristo e a Virgem Maria da Igreja Católica são incríveis. Ambas são chamadas de Rainha do Céu e de Santa Mãe de Deus. Pode ser que não gostemos de admitir, mas a iconografia mostrando Maria com Jesus no colo foi tirada diretamente do culto a Ísis no Antigo Egito, onde ela é a adorável mãe do deus Horus. A Rainha dos Céus. Ísis é a Santa Mãe de Deus. O deus Sete venceu Horus na batalha. Sete furou o olho de Horus. Então o deus Sete se torna o falso profeta do Egito, o anti-Machia. E Horus prometeu voltar antes do nascer do sol. Enquanto isso, o deus Sete reina o mundo inferior. Transformou o mundo em escuridão. Porém o mundo adorava Sete por ter derrotado a serpente Apófis, que morre e ressuscita. Apófis é a representação do caos. A grande serpente Apófis nunca morria, mas Sete venceu a serpente com um golpe na cabeça. Sete trancou a cobra no abismo, e por isso Sete seria o herdeiro do trono de Osíris. Mesmo Sete sendo adorado pelos povos, todos acreditavam que Horus voltaria e seria o herdeiro do trono de Osíris. Enquanto isso, o deus Horus volta do deserto com o olho esquerdo fechado e desafia Sete novamente para a batalha. Então dessa vez Horus anuncia que Sete é o falso Messias e não merece o trono de Osíris. A luta começa e Horus vence a batalha. Horus é conhecido como o Bom Pastor, o início e o fim. Este é Horus. Ele é o deus Sol do Egito de 3000 a.C. Ele é o Sol antropomorfizado e a sua vida é uma série de mitos alegóricos que envolvem o movimento do Sol no céu. Nos antigos hieróglifos egípcios conheceu-se muito sobre esse Messias solar. Por exemplo, Horus, sendo o Sol, tinha como inimigo o deus Sete, que era a personificação das trevas ou da noite. E metaforicamente falando, todas as manhãs Horus ganhava a batalha contra Sete. E no fim da tarde, Sete conquistava Horus e o enviava para o mundo das trevas. Será importante frisar que trevas versus luz ou bem versus mal tem sido uma dualidade mitológica onipresente que ainda hoje é usada em muitos níveis. No geral, a história de Horus é a seguinte. Horus nasceu em 25 de dezembro da Virgem Isis Mary. O seu nascimento foi acompanhado por uma estrela no oeste, que por sua vez foi seguida por 3 reis em busca do Salvador recém-nascido. Aos 12 anos era uma criança prodígio nos ensinamentos, e aos 30 anos ele foi batizado por uma figura conhecida por Anup, e assim começou o seu ministério. Horus teve 12 discípulos e viajou com eles, fazendo milagres tais como curar os enfermos e andar sobre as águas. Horus também era conhecido por vários nomes como a Verdade, a Luz, o Filho Adorado de Deus, o Bom Pastor, Cordeiro de Deus, entre muitos outros. Depois de ter sido traído por Tifão, Horus foi crucificado, enterrado por 3 dias e então ressuscitou. Estes atributos de Horus, originais ou não, parecem influenciar várias culturas mundiais e muitos outros deuses encontrados com a mesma estrutura mitológica. Atis da Ferígia nasceu da Virgem Nana em 25 de dezembro. Crucificado, foi posto na tumba e 3 dias depois ressuscitou.
Krishna, da Índia, nasceu da Virgem Devaki com uma estrela no ocidente assinalando sua chegada, fez milagres juntamente com seus discípulos e após sua morte ressuscita. Dionísio da Grécia nasceu de uma virgem em 25 de dezembro. Foi um professor peregrino que praticou milagres como transformar água em vinho e é referenciado como Rei dos Reis, Filho unigênito de Deus, o início e o fim, entre muitas outras coisas, e após sua morte ressuscitou. Mitra da Pérsia nasceu de uma virgem em 25 de dezembro. Ele teve 12 discípulos e fazia milagres. E após sua morte foi enterrado por 3 dias e então ressuscitou. Ele também foi chamado de a Verdade, a Luz, entre outros. Curiosamente, o dia sagrado de adoração a Mitra era um domingo. O que importa salientar é que existiram inúmeros salvadores em diferentes períodos em diversos lugares da Terra que preenchem essas mesmas características. A pergunta que não quer calar: o porquê desses atributos? Por que o nascimento de uma virgem em 25 de dezembro? Por que a morte e a ressurreição após 3 dias? Por que os 12 discípulos ou seguidores? Para descobrirmos, vamos examinar o mais recente dos Messias solares. Jesus Cristo nasceu em 25 de dezembro em Belém. A nascer foi anunciado por uma estrela no ocidente que seria seguida por 3 reis magos para encontrar e adorar um novo Salvador. Tornou-se pregador aos 12 anos. Aos 30 anos foi batizado por João Batista e então iniciou seu ministério. Jesus teve 12 discípulos que viajaram com ele praticando milagres como curar doentes, andar sobre a água, ressuscitar mortos. Ele também é conhecido como Rei dos Reis, o Filho de Deus, a luz do mundo, o início e o fim, o Cordeiro de Deus, entre muitos outros. Depois de ter sido traído por seu discípulo Judas por 30 moedas de prata, ele foi crucificado, posto em uma tumba e após 3 dias, ele ressuscitou e ascendeu aos céus. Em primeiro lugar, a sequência do nascimento é completamente astrológica. A estrela no ocidente é Sírius, a mais brilhante do céu noturno, que a cada 24 de dezembro se alinha com outras 3 estrelas brilhantes no cinturão de Órion. Essas 3 estrelas brilhantes são chamadas hoje, como eram na antiguidade, 3 reis, 3 Marias no Brasil e Portugal. Os 3 reis e a estrela mais brilhante, Sírius, todas apontam para o nascer do Sol em 25 de dezembro. Esta é a razão pela qual os 3 reis seguem a estrela a oeste em uma ordem que aponta ao amanhecer. O nascimento do Sol. A Virgem Maria é a constelação de Virgo, também conhecida como Virgo, a Virgem. Virgo em latim significa virgem. Virgo também é conhecida como a Casa do Pão. E a representação de Virgo é uma virgem segurando um feixe de espigas de trigo. Esta Casa do Pão e o seu símbolo das espigas de trigo representa agosto e setembro, a época das colheitas. Por sua vez, Belém é a tradução ao pé da letra de a Casa do Pão. Belém também é a referência à constelação de Virgem, um lugar no céu, não na terra. Existe outro fenômeno muito interessante que ocorre em 25 de dezembro, é o solstício de inverno. Do solstício de verão ao solstício de inverno, os dias se tornam mais curtos e frios. Da perspectiva de quem está no hemisfério norte, o Sol parece se mover para o sul, ficar menor e mais fraco. O encurtamento dos dias e o fim das colheitas conforme se aproxima o solstício de inverno, simbolizando o processo de morte. Era a morte do Sol. Pelo 22º dia de dezembro, o falecimento estava completamente realizado e faz com que atinja seu ponto mais baixo no céu. Aqui algo curioso acontece. O Sol para de se mover por 3 dias. Durante estes 3 dias, o Sol fica pelas redondezas da constelação do Cruzeiro do Sul, ou Alpha Crucis. Depois desse período, em 25 de dezembro, o Sol se move 1 grau, dessa vez para o norte, trazendo perspectiva de dias maiores, mais calor e a primavera. E assim se diz: o Sol morreu na cruz, ficou morto por 3 dias, apenas para ressuscitar ou nascer mais uma vez. Esta é a razão pela qual Jesus e muitos outros deuses solares compartilham da ideia de crucificação, morte por 3 dias e o conceito da ressurreição. É o período de transição do Sol antes de mudar para a direção contrária no hemisfério norte, trazendo a primavera e assim a salvação. Todavia, eles não celebram a ressurreição do Sol até o equinócio da primavera, ou Páscoa. Isto é porque no equinócio da primavera o Sol domina oficialmente o mal, as trevas, assim como o período diurno se torna maior que o noturno.
e o revitalizar da vida na primavera emerge. Agora, provavelmente, a analogia mais óbvia de todas neste simbolismo astrológico são os 12 discípulos de Jesus. Eles são simplesmente as 12 constelações do zodíaco com que Jesus, sendo o Sol, viaja. De fato, o número 12 está sempre presente ao longo da Bíblia. Voltando à cruz do zodíaco, o elemento figurativo da vida é o Sol. Isto não é uma mera representação artística ou ferramenta para seguir os movimentos do Sol. Era também um símbolo espiritual pagão. Uma logografia similar a isto. Isto não é um símbolo do cristianismo. É uma adaptação pagã da cruz do zodíaco. Esta é a razão pela qual Jesus, nas primeiras representações, era sempre mostrado com a sua cabeça na cruz. Jesus é o Sol, Filho de Deus, a luz do mundo. O Salvador a erguer-se, que renascerá, assim como o Sol faz todas as manhãs. A glória de Deus que defende contra a força das trevas. Assim como renasce a cada manhã, e que pode ser visto através das nuvens, lá em cima nos céus, com a sua coroa de espinhos ou os raios de sol. Agora, nas muitas referências astrológicas ou astronômicas na Bíblia, uma das mais importantes tem a ver com o conceito de eras. Através das escrituras há inúmeras referências a essa era. Para compreender isso, precisamos primeiro estar familiarizados com o fenômeno da precessão dos equinócios. Os antigos egípcios, assim como outras culturas antes deles, reconheceram que aproximadamente de 2150 em 2150 anos, o nascer do Sol durante o equinócio de primavera ocorria num diferente signo do zodíaco. Isto tem a ver com a lenta oscilação angular que a Terra tem quando roda sobre o seu eixo. É chamado de precessão porque as constelações vão para trás, em vez de permanecerem no seu ciclo anual normal. O tempo que demora cada precessão através dos 12 signos é de 25.765 anos. Esse ciclo completo é chamado também de Grande Ano, e algumas civilizavam a Era de Aquários. Agora, a Bíblia refere-se por alto ao movimento simbólico durante 3 eras, quando se vislumbra já é uma quarta. No Velho Testamento, quando Moisés desce o Monte Sinai com os 10 mandamentos, ele está perturbado ao ver sua gente adorar um bezerro dourado. De fato, ele até partiu as pedras dos 10 mandamentos e disse a todos para se matarem uns aos outros para purgarem o mal. A maior parte dos estudiosos da Bíblia atribuem esta ira de Moisés ao fato de os israelitas estarem adorando a um falso ídolo, ou algo semelhante. A realidade é que o bezerro dourado é o Taurus, touro. E Moisés representa a nova era de Áries. Esta é a razão pela qual os judeus ainda hoje assopram com o chifre do carneiro. Moisés representa a nova era de Áries. E perante esta, todos têm de largar a velha. Outras divindades, tais como Mitra, marcam essa transição também. Um deus pré-cristão que mata o touro, na mesma linha simbólica. Agora Jesus é a figura portadora da era seguinte à de Áries, a era de Peixes. O simbolismo de peixes é abundante no Novo Testamento, assim como Jesus alimenta 5.000 pessoas com pão e 2 peixes. No início do seu ministério, enquanto caminhava ao longo da Galileia, conhece 2 pescadores que o seguem. Agora reflita se voltar a ver um adesivo em formato de peixe escrito Jesus na traseira dos carros. Poucos sabem o que aquilo no fundo representa. É um simbolismo astrológico pagão para o reinado do Sol durante a Era de Peixes. Jesus assumiu também que a data do seu nascimento é também a data do início desta era. Em Lucas 22:10, quando Jesus é questionado se a próxima passagem será depois de ele ir embora, Jesus responde: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Essa escritura é de longe a mais reveladora de todas as referências astrológicas. O homem que leva um cântaro de água é Aquários, o portador de água,
que é sempre representado com um homem despejando uma porção de água. Ele representa a era depois de peixes, e quando o Sol, Filho de Deus, sair da era de peixes, Jesus, entrará na casa de Aquários, e Aquário é antes de peixes na precessão dos equinócios. Tudo o que Jesus diz é que depois da era de peixes chegará a era de Aquário. Agora todos já ouvimos falar sobre o fim do mundo. Deixando à parte o lado cartunista no livro de Apocalipse, a espinha dorsal desta ideia surge em Mateus 28:20, onde Jesus diz: Eu estarei convosco até o fim do mundo, dos séculos em português. Contudo, na tradução inglesa da Bíblia, a palavra mundo está mal traduzida. A palavra realmente usada era aion, que significa era. Eu estarei convosco até o fim da era, o que no fundo é verdade. Jesus, como personificação solar de peixes, irá acabar quando o Sol entrar na era de Aquário. Este conceito de fim dos tempos e do fim do mundo é uma má interpretação desta alegoria astrológica. Vamos dizer que aproximadamente 100 milhões de brasileiros acreditam que o fim do mundo está próximo. Além disso, o personagem de Jesus, literalmente e astrologicamente um híbrido, só demonstra o quão plágio do deus Sol Horus do Egito, Jesus é. Por exemplo, inscrito há 3.500 anos atrás, nas paredes do templo de Luxor, no Egito, estão imagens da Enunciação, da Imaculada Concepção, do nascimento e da adoração a Horus. As imagens começam com o anúncio à Virgem Ísis de que ela irá gerar Horus, que Nefe, o Espírito Santo, irá engravidar a Virgem, e depois o parto e a adoração. Mais de 200 diferentes citações em diferentes períodos e tempos. Contudo, não será preciso ir muito além da fonte pré-cristã para encontrar a epopeia de Gilgamesh, escrita em 2600 a.C. Essa história fala sobre grandes inundações ordenadas por Deus, uma arca com animais salvos e até mesmo o libertário retornar da pomba, entram em concordância com a história bíblica, entre muitas outras semelhanças. E depois há a história plagiada de Moisés, sobre o nascimento de Moisés. Disse que ele foi colocado numa cesta de cana e lançado ao rio para evitar um infanticídio. Ele foi mais tarde salvo pela filha de um rei e criado por ela como um príncipe. Esta história do bebê numa cesta foi retirada do mito de Sargão de Acade por volta de 2250 a.C. Depois de nascer, Sargão foi posto numa cesta de rede para evitar o infanticídio e lançado ao rio. Foi depois salvo e criado por Aqui, uma esposa da realeza Acádia. Além disso, Moisés é conhecido como legislador, portador dos 10 mandamentos e da lei mosaica. Contudo, a ideia de a lei ser passada de um deus para um profeta numa montanha é também antiga. Moisés é somente um legislador numa longa linha de legisladores na história mitológica. Na Índia, Manu foi o grande legislador. Na ilha de Creta, Minos ascendeu ao monte Ida, onde Zeus lhe deu as leis sagradas. Enquanto que no Egito, Moisés tinha nas suas pedras tudo o que Deus lhe disse. E no que diz respeito a estes 10 mandamentos, foram retirados a papel químico do feitiço 125 do Livro dos Mortos do Antigo Egito. O que é que o Livro dos Mortos dizia? Eu nunca roubei, tornou-se tu nunca roubarás. Eu nunca matei, tornou-se nunca matarás. Eu nunca menti, tornou-se nunca levantarás falsos testemunhos, e por aí adiante. A religião egípcia é, no fundo, a base fundamental para a teologia judaico-cristã. Batismo, vida após a morte, julgamento final, imaculada concepção, ressurreição, crucificação, a arca da aliança, circuncisão, salvadores, comunhão sagrada, dilúvio, Páscoa, Natal, a passagem e muitas outras coisas e atributos são ideias egípcias, nascidas muito antes do cristianismo ou judaísmo. Justin Martyr, um dos primeiros historiadores e defensores cristãos, escreveu: quando nós, cristãos, dizemos que Jesus Cristo, nosso Mestre, foi produzido sem união sexual, morreu e ressuscitou e ascendeu aos céus, nós não propomos nada de muito diferente do que aqueles que propõem e acreditam tal como nós, nos filhos de Júpiter. Numa escrita diferente, Justin Martyr diz:
Ele nasceu de uma virgem. Aceite isso em comum com o que você acredita dos perseus. É óbvio que Justin e outros cristãos cedo souberam como o cristianismo era semelhante a outras religiões pagãs. Contudo, Justin tinha uma solução. Para além de tudo o que sabemos, o diabo era em quem mandava. O diabo teve a ambição de chegar primeiro que o Cristo e criou essas características para o mundo pagão. A Bíblia não é nada mais do que um híbrido literário astroteológico, tal como todos os mitos religiosos que os antecederam. De fato, o aspecto da transferência de atributos e umas personagens para as outras é facilmente reconhecida no próprio livro em si. No Antigo Testamento há a história de José. José era um protótipo de Jesus. José nasceu de um milagre. Jesus nasceu de um milagre. José tinha 12 irmãos. Jesus tinha 12 discípulos. José foi vendido por 20 pratas. Jesus foi vendido por 30 pratas. Irmão Judá sugere a vinda de José. O discípulo Judas sugere a vinda de Jesus. José começa os seus trabalhos aos 30. Jesus começa aos 30 também. Os paralelismos continuam. Além disso, haverá algum registro não bíblico da existência de mais alguém chamado Jesus, filho de Maria, que viajou com 12 seguidores e curou pessoas? Existirão muitos historiadores que viveram no Mediterrâneo durante esse mesmo período e até mesmo após a presumível morte de Jesus. Quantos desses historiadores fizeram relatos sobre a sua figura? Nenhum. Porém, para sermos justos, não significa que os defensores da existência de Jesus nunca tenham reclamado o contrário. São particularmente 4 referidos como pioneiros sobre a teoria da existência de Jesus: Plínio o Jovem, Suetônio e Tácito. Cada uma das suas máximas consiste apenas em algumas frases em que, na melhor das hipóteses, se refere a Christus ou Cristo, e que na realidade não é um nome, mas sim uma titulação. A 4ª fonte é Joséfo, cujos documentos ficou provado terem sido falsificados séculos atrás, e para infortúnio da humanidade, por muitos ainda visto como verdadeiros. Poderá alguém ter se aproveitado das ideias renascer dos mortos, a ascensão ao reino dos céus e a prática de milagres, e que a partir daí tenha começado a surgir nos registros históricos? Não, porque uma vez pesadas as evidências, há grandes probabilidades da figura conhecida como Jesus nunca sequer ter existido.